Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar, na verdade, a gente vai retomar um assunto que ficou parado no tempo, que foi o Estado Novo, né? A gente estava trabalhando com isso, a gente começou a falar sobre o golpe de Estado que Getúlio Vargas deu, como é que ele chegou no poder, falamos sobre o período que ele esteve no poder, né? O período que a gente chama de Estado Novo, né? O golpe de Estado que ele deu. E a gente acabou indo para a história mundial quando a gente falou sobre fascismo, nazismo, Segunda Guerra Mundial, enfim. E aí a gente acabou deixando um pouquinho de lado esse período da história do Brasil. Na verdade, gente, tudo aconteceu bem na mesma época, tá? Então, a gente viu que o Vargas entrou no poder em 30, ficou até 45, e a Segunda Guerra Mundial começou em 39 e foi até 45. Ou seja, enquanto estava rolando a Segunda Guerra Mundial, o Vargas estava no poder aqui no Brasil. A gente falou sobre ele quando a gente falou sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E então, hoje a gente vai voltar nesse assunto só para a gente fechar essa década de 40, né? E falar um pouquinho sobre como que ele saiu do poder em 45. Pensar que foi no mesmo ano que acabou a Segunda Guerra Mundial, então as coisas estão bem relacionadas. E ver como é que foi esse período aí que ele deixou no poder, o que vem depois dele, ele volta depois, não volta, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, o ano então é 1945. A Segunda Guerra Mundial acabou de chegar ao fim, né? Então a gente tem muitos governos fascistas importantíssimos e famosíssimos no mundo, como o nazismo e o fascismo italiano, indo por água abaixo. Então isso já aponta para a gente que a manutenção, né, manter um governo com tendência fascista, como era o governo do Vargas, já não cabia mais naquele mundo, né? As coisas estavam começando a mudar. Então, o Brasil vinha há 15 anos vivendo uma fase sem democracia, ou seja, o Brasil vinha de um período de ditadura, né? Então, na verdade, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e acaba também esses governos fascistas, as pessoas começam a questionar a real necessidade de se manter no Brasil um governo com essa vertente, né? E aí, então, a gente tem vários setores da política brasileira, né? Vamos pensar aqui, gente, tinha pessoas no poder até o Getúlio tomar o governo, né? E aí, então, ele ficou durante 15 anos. Então, aquelas pessoas que, né, os políticos que queriam ascender no poder no Brasil, não tinham espaço dentro de um governo ditatorial. Então, essa galera começa a se opor ao governo do Vargas, né? Então, alguns setores políticos, a própria sociedade começa a questionar por que o Brasil foi para a guerra contra um governo autoritário, se dentro do país nós vivemos esse tipo de governo. Então, começam a questionar se a democracia não seria o caminho mais interessante. E aí isso vai gradativamente enfraquecendo o governo do Vargas. Só que o Vargas é muito ligado. Então, o que ele percebeu? Quando chegou ali em 45 e ele viu que ele ia ser tirado do poder, né, já fazia 15 anos, então uma hora ou outra ele ia ser tirado e esse momento estava chegando, o que ele resolve fazer? Ele resolve ele mesmo conduzir essa reabertura política. E aí, então, ele vai lançar o Código Eleitoral, que vai decretar que no final daquele ano de 45 iria haver eleições para presidente. Até então, os partidos políticos estavam todos suspensos e agora começam a voltar pensando nessa corrida eleitoral, né? Ele também vai abrir uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte ela tem o propósito de criar uma Constituição, lembrando que o Brasil estava desde 37 sem Constituição, e aí a Assembleia Constituinte tinha esse poder. Ou seja, o que ele fez? Ele começou a atender alguns setores da sociedade, né, com a questão da Constituição, a questão do Código Eleitoral, de ter eleições e tal, pensando que ele pode ser o candidato das eleições e ganhar e continuar no poder. E aí, então, ele vai fundar um partido político, que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, justamente com a intenção de ser o candidato da eleição de 1945. A gente tem alguns setores da sociedade que vão lutar para que ele continue no poder. Esse movimento é um movimento chamado de queremismo, que ele vem do nome Queremos Getúlio Vargas. Aqui vocês têm uma fotografia de uma manifestação desse movimento, né? Vocês podem perceber pelas placas, ó, nós queremos Getúlio com ou sem constituinte. Constituinte aqui seria então a Constituição, né? Os operários querem Getúlio. Queremos Getúlio porque ele nos deu as leis trabalhistas. Salve o presidente Vargas, enfim. Muita gente pedindo, né, a manutenção do Vargas. Aqui tem um porém, tá, gente? É lógico que muito disso aqui foi manipulado pelo próprio governo Vargas, com a propaganda dele.
Outra coisa, muitos grupos, segmentos da sociedade pediam a manutenção do Vargas porque eles tinham receio de que a Constituição fosse feita sem a participação do Vargas e as leis que ele tinha criado não fossem efetivadas, entre elas a lei trabalhista. Então, esse era o principal ponto deles quererem que o Getúlio Vargas se mantivesse no poder, o medo de que as leis trabalhistas fossem tiradas dos trabalhadores, né? Apesar desse apelo, o Vargas ele acabou sendo deposto antes das eleições, então a ideia dele de ele conduzir a reabertura e ele participar das eleições não deu certo, porque os grupos políticos perceberam que essa era a intenção dele, perceberam que ele tinha grandes chances de ser eleito e acabaram então dando um golpe, tiraram ele do poder antes da eleição de 45, não permitiram que ele participasse das eleições e aí então chegava ao fim o Estado Novo. Em 45 as eleições aconteceram de fato, e aí a gente tinha dois candidatos, de um lado o Gaspar Dutra e do outro lado o brigadeiro Eduardo Gomes. O Gaspar Dutra, ele acabou sendo apoiado pelo Vargas durante a candidatura, já que o Vargas não pôde se eleger, ele fez propaganda no finalzinho da campanha do Gaspar Dutra, ele começou, acho que na última semana antes das eleições, ele deu alguns depoimentos em favor do Gaspar Dutra, e isso fez com que o Gaspar Dutra ganhasse a eleição. Do outro lado estava o brigadeiro Eduardo Gomes. Aqui é uma curiosidade que eu acho bem interessante, gente. Brigadeiro, na verdade, é uma patente da aeronáutica, né? É a patente mais alta. Por isso que se fala, quando o dia está bonito, dizem que é céu de brigadeiro, que seria um céu bonito para voar, não tem nuvem, enfim, brigadeiro, então seria essa patente mais alta da aeronáutica. E então o Eduardo Gomes era o brigadeiro. E aí, durante a campanha eleitoral, gente, muitas mulheres da alta sociedade de São Paulo começaram a participar, fazer campanha para ele. E eles criaram um doce para ser distribuído nessa campanha. E o doce ficou conhecido como brigadeiro. E sim, é o nosso brigadeiro. Então ele vem desde essa época e ele tem esse nome em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. Tinha até um slogan engraçado que eu não lembro agora direito, mas era vote no brigadeiro, ele é bonito e é solteiro, uma coisa assim. Enfim, o brigadeiro não ganhou a eleição, Gaspar Dutra que ganhou, mas a gente ama ele porque, afinal de contas, foi graças a ele que surgiu o docinho brigadeiro que acho que quase todo mundo ama, né? Bom, o Gaspar Dutra, então, ele vai governar de 45 a 50. No governo dele, a gente não tem grandes mudanças, tá? O mundo estava todo de cabeça para baixo, porque, afinal de contas, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha crise econômica, enfim. E aí, o que ficou mais conhecido do governo dele é que foi durante esse governo que se criou a Constituição. Então, a Constituição de 46, ela vai ser estabelecida e para algumas, na verdade, as principais coisas que o Vargas tinha criado se mantiveram na Constituição, entre elas a lei trabalhista, né, que foi criada pelo Vargas e foi reiterada na Constituição de 46. E também ela vai assegurar a liberdade de culto e de imprensa, coisa que a gente não tinha na época do Vargas, né? Então agora é como se tipo realmente o Brasil é democrático, não há perseguição, enfim. E aí isso vai ser o governo do Gaspar Dutra. Porém, em 1950, o nosso grande Getúlio Vargas volta. Sim, gente, ele não descansou enquanto ele não foi eleito presidente. Então, na eleição de 1950, o Getúlio Vargas pôde se candidatar, que estava proibido em 45, mas em 50 ele estava liberado. Ele se candidatou e ele foi eleito. Aqui vocês têm uma imagem da candidatura dele, dos comícios, enfim, né? Aqui tem ali PTB, é uma força política a serviço do Brasil. Lembrando que o PTB, então, a gente acabou de ver que é o Partido Trabalhista Brasileiro fundado pelo próprio Getúlio Vargas. Aqui está o Getúlio Vargas. E ele, então, se candidatou e foi eleito. Pela eleição de 50 e pela nova Constituição, o mandato de presidente é de 5 anos. Então, ele entrou em 50 e ele ficaria até 55. Porém, em 54 acontece mais uma grande reviravolta que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Bom, para vocês terem mais informações, aqui a gente tem, oh meu Deus do céu, um link de um vídeo que é bem curtinho e que vai revisar o Estado Novo, né, e vai explicar um pouquinho desse fim. Eu aconselho vocês a assistirem porque ele vai ter a ver com a atividade que vocês vão fazer essa semana. Então dá uma olhadinha, acho que ele tem 4 minutos, assiste um pouquinho, revisa o conteúdo e faça a atividade da semana, ok? Bom, voltamos na próxima semana, beijo.